E como a gente está no culto profético, eu quero justamente falar para você sobre o ministério profético. Quem gostaria de aprender sobre o ministério profético? Então, eu vou começar falando do ministério profético e vou terminar falando sobre os bruxos gospel. Por quê? Porque muita gente tem muita falta de conhecimento nessa área e acaba, se desanimando, ficando ofendida, frustrada, triste, nessa área. Eu quero dizer para vocês que toda igreja que ama o Espírito Santo, ela é uma igreja profética. Diga assim, a família do reino é uma igreja profética. Diga comigo, Deus é profético. Essa frase é importante. Deus é profético. O que aconteceu nos últimos anos em muitas comunidades cristãs no Brasil? Quem aqui já viu uma nota de R$100 falsa, ou R$50, ou R$20 falsa? Quem já viu? Já viu? Ok. Quem já recebeu e aí se deu mal com essa nota falsa? Aí é outro nível, né? Recebeu a nota falsa? Você lembra onde que foi? Hã? Aonde? Medianeira também, né? Não, brincadeira. Brincadeira. Recebeu nota de quanto? R$10. Jogar no lixo. Faz sentido? Ninguém vai fazer isso, né? Vai ficar com raiva que achou uma falsa, mas vai manter as verdadeiras. Então preste atenção. Porque você conheceu um falso profeta, uma falsa profecia, um homem de Deus que não representa o reino de Deus, não significa que os outros 9 não sejam de Deus. Então tem igrejas que se frustraram quando aconteceu algum acontecimento de falso profeta e falou assim, não quero mais, vou jogar os outros 9 no lixo. Então a nossa igreja, ninguém está isento de que não aconteça alguma coisa nessa área, mas nós não vamos jogar fora. Por quê? Porque as outras 9 notas têm muito valor, sim ou não? Faz sentido para você? Agora diga comigo, Deus é profético. Por que eu digo Deus é profético? Não existe nada de Deus que não seja profético. Diga comigo, Deus é profético. A Bíblia é profética. O Espírito Santo é profético. A igreja é profética. Então tudo de Deus é profético. Porque Deus, quando Ele foi... como que eu posso dizer assim? Não é defender. Quando Ele foi respaldar o seu próprio nome, Deus bateu no peito e falou assim, eu sou Deus. Aí Ele vai falar assim, agora eu vou provar para vocês que eu sou Deus. Algo que só Deus pode fazer. E Deus disse assim, diga comigo, eu anuncio o fim desde o começo. Então Deus, quando Ele vai dizer assim, quer ver como que eu sou Deus? Vou provar que eu sou Deus. Eu anuncio o fim desde o... Então, uma das maiores provas que Deus é quando Ele anuncia o fim desde o começo. Isso se chama o quê? Profecia. Quem aqui já leu ou já estudou o livro de Daniel? O livro de Daniel é chamado do Apocalipse do Velho Testamento. É incrível. Daniel, ele vai profetizar sobre todos os impérios que vão surgir e vão cair, como vão surgir, vão cair nos próximos 1000 anos depois dele. E ele vai falar do Império Babilônico, ele vai falar dos persas, medos e persas. Depois ele vai falar do Império Grego de Alexandre, vai explicar como que Alexandre vai ser rápido e Alexandre Magno vai ser destruído. Depois vai falar do Império Romano e depois vai falar como Jesus vai chegar no Império Romano, 1000 anos antes, 700 anos antes, desculpa. Deus provando que é Deus, porque Deus sabia todos os impérios que ia vir, Deus sabia que havia o Império Romano, Deus sabia que Jesus ia nascer no Império Romano. Não é incrível isso? Então,
A forma de Deus provar que Ele é Deus é através do profético. Pergunte para mim, pastor, qual é o dom mais importante da Bíblia? Quem quer saber? Antes de você falar amor, porque tem um monte de gente que já me xingou na internet por causa disso. Amor não é dom, ok? Diga comigo, o amor é o mais importante. Mas o amor não é um dom, ok? Não, a Bíblia não considera o amor um dom. O amor Deus é amor. Em todo aquele que tem Deus tem amor. E ele é mais importante que todos os dons, amém? Então, em questão de dons espirituais, qual que é o mais importante? Segundo o apóstolo Paulo. Diga comigo, de profecia. Está escrito. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Versículo 1. Olha o que diz. O dom não é, o amor não é dom. Seguir o amor. Diga comigo, seguir o amor. O que quer dizer seguir o amor? Diga comigo, o amor deve ser o fundamento de todos os ministérios e de todos os dons. Todo mundo que opera em ministério ou em dom e não é guiado pelo amor, ele começa a se transformar num demônio. Porque Deus é, e Deus não opera nada se não for no. Então, seguir o amor. Deus é amor. Se eu seguir o amor, ou transformar o amor no meu fundamento, agora eu posso ter qualquer dom espiritual, amém? Aí qual é o mais importante? E procurai com zelo os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo está dizendo que dom não é algo que cai do céu e que Deus me deu e acabou, e já resolveu. Tem gente que fala, Deus me deu, não, Deus não me deu. Não, busque ter os dons. Deus quer te usar, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te usar. Então você tem que querer ter os dons, e não é de qualquer jeito, é buscar com zelo. Hoje eu sei os dons que eu tenho, né? Tem gente que vem do Brasil inteiro aqui para ser curado. 20 anos que eu busco esse dom e com zelo, e eu estou ali sempre, Deus, eu quero que o Senhor me use ainda mais, tá bom? Mas mais que o dom de curar, tem um dom mais importante que o dom de curar. Qual que é? Principalmente o de... Fui eu que falei ou foi a Bíblia? Então, todos nós que estamos aqui, que estamos cheios do amor de Deus, podemos pedir a Deus para Deus nos dar o dom de profecia. Inclusive, o texto também vai dizer que todos nós podemos profetizar, porque Deus é profético e Ele é amor. Vai vendo. Quando você vê no Velho Testamento, todas as vezes que você lê, preste atenção. Eu sei que vocês são leitores assim ávidos da Bíblia, amém? Vocês são aqueles assim que até dói o dedo de tanto que vocês leem as páginas da Bíblia, aleluia. Aleluia, pensa no povo que lê Bíblia, essa igreja é a família do reino. O povo assim que come a Bíblia. Se você ler o Velho Testamento, diga comigo, todas. Olha só, todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que o Espírito Santo veio sobre a vida de alguém, essa pessoa profetizou. Você pode ver que quando o Espírito Santo é derramado no culto, como aconteceu agora no meio do louvor, quem sentiu muito forte? Automaticamente, o que eu comecei a fazer? Profetizar. E se você não profetizou com a boca aberta e falou para alguém alguma coisa, você começou a ter visão do futuro, começou a perceber. Então, o que isso está querendo dizer? Que quando Deus se manifesta, há um espírito profético. Amém? Então aqui eu já até quero te dar uma alerta.
é muito perigoso você participar de uma igreja que não promove, não crê e não pratica o profético. Porque sem o profético, hoje nós estaríamos provavelmente com 50 membros ainda lá na esquina onde é o forno de pizza. Porque cada passo que essa igreja toma, e cada passo que eu tomo, e cada passo que nós vamos fazendo é sempre profético, guiados pelo Espírito Santo. Antes de construir esse prédio aqui, nós trouxemos umas estacas e fizemos um ato profético, declarando que a igreja ia expandir para esse prédio. Naquela época, nós não tínhamos, acho que nem 100 membros e nem R$1 na conta para nada. Inclusive, eu lembro que as pessoas vinham visitar a igreja aqui, era no meio da pandemia, eu trazia os convidados na janelinha que tem ali, falava, tá vendo ali, vamos construir a igreja. A minha esposa, meus líderes, eles baixavam a cabeça e ficavam com vergonha. Como com a igrejinha dessa, não tem nada, tem dinheiro, não tem nada. Aí construiu um templo em Balneário Camboriú. Profético. Amém? E agora, é muito sério. Quando você está debaixo da nuvem de Deus, você está debaixo de uma unção profética. Então as coisas funcionam, as coisas elas aceleram. Então, se você estiver num lugar onde não existe esse mover, vai passar, você já viu o lugar que passa ano, mais anos e anos e anos e anos e tudo é a mesma coisa? Eu chamo de missa gospel. Evangélico, mas não tem nada, está ali 1 ano, 2 anos. Eu converso com pessoas, como é que está? Não, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o que você fez? Não, estive ali esperando Jesus voltar. Meu Deus, não avançou, não cresceu, não construiu, não expandiu, não abriu. Então 30 anos já era para ter alcançado 200 nações. Amém? Porque as pessoas falam assim, Medina, mas como que vocês fizeram tudo isso em 5 anos? Porque a gente não se move no natural. A gente se move no profético, e o profético é sobrenatural. Diga comigo, aceleração. Você vai ver que Elias era profeta. Elias disse para o rei Acabe, olha, corre, pega os seus cavalos, vai a cavalo até a cidade e avisa que vai chover. E Elias não tinha cavalo. Quando o rei chegou, Elias já estava na cidade. Diz a Bíblia que ele correu mais rápido que os cavalos. Então preste atenção. O que é cavalo? Natural. Quem anda no Espírito corre mais rápido do que o natural. Prospera mais rápido, cresce mais rápido, expande mais rápido. Você vai viver uma aceleração esse ano que você nunca viveu na sua vida. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aleluia. Amém? Então nós estamos colocando fundamento aqui. Agora, pastor, como que eu identifico um verdadeiro profeta? E como que eu identifico um falso profeta? Muito simples. Quem quer saber? Então nós vamos abrir lá em Samuel, 1 Samuel. Quem gosta da palavra de Deus? Nós vamos abrir lá em 1 Samuel. Nove, 6. 9, 6. Porém ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de quê? Um homem de quê? Um homem de Deus. E homem honrado é. Olha o que diz a palavra. E tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Então diga comigo, a primeira coisa,
de um verdadeiro homem de Deus é um homem honrado. Se você ver a tradução dessa palavra honrado, vai dizer um homem sério, um homem de caráter, um homem de princípio, um homem com boa reputação. Queridos, qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? O brasileiro, por ignorância, valoriza mais os dons do que o caráter. Inclusive acha que o dom pode estar por cima do caráter, então o caráter não é importante. Vou abrir meu coração para você. Eu como pastor, eu sinto às vezes que eu pago, sabe quando o justo paga por pecadores? Sim ou não? Porque existe muita gente que não vale R$1, irmão. Que se chama pastor, que se chama profeta, que se chama qualquer coisa. E aí as pessoas ficam magoadas. As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam desacreditadas. Mas o que eu acabei de falar, porque você viu uma nota falsa, você não vai jogar as outras? É a mesma história daquela mulher que diz assim, todo homem é igual. Não vou casar mais. Ela vai, quem vai sofrer? Os homens ou ela? Ela. Os homens vão casar com outra. Você que vai morrer solteiro. Não, mas eles são todos ruins. Você está errada. Tem, para cada um ruim, tem pelo menos 2 bons. O problema é que talvez ele já casou os bons, né? Os ruins vão sobrando. Aleluia. Queridos, agora vamos para o que Jesus Cristo falou. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você quer que ele erra ou ele fala a verdade? Então Jesus disse assim, pelo seu fruto conhecereis. Então o verdadeiro ele é honrado e ele tem o fruto. Você conhece a árvore pelo seu fruto, meu querido. Glória a Jesus. Como você identifica outra forma o homem de Deus? Olha o que diz a Bíblia. Lá no Novo Testamento, 1 Timóteo 5:17. Primeira Timóteo 5:17. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: os presbíteros, diga comigo, presbíteros. Pergunte para mim, apóstolo, o que é um presbítero? Presbítero na Bíblia não é o presbítero da Assembleia de Deus ou de outras igrejas, ok? Presbítero na Bíblia é 5 ministérios. Diga comigo, 5 ministérios. Onde está escrito 5 ministérios? Está lá em Efésios 4:11. Ele mesmo constituiu, diga comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Amém? Nessa igreja tem apóstolo, nessa igreja tem profeta Fábio, nessa igreja tem evangelista, que é o evangelista Leandro e a evangelista Dai, nessa igreja tem pastores, amém? E tem mestre, nesse caso eu sou mestre também. E vamos levantar outros mestres nessa igreja. 5 ministérios, amém? Efésios 4:11. Efésios 4, 5 ministérios. O apóstolo Pedro, por isso que eu digo que não é igual na Assembleia de Deus, que o presbítero ele está antes do pastor, né? O apóstolo Pedro disse que ele é presbítero. Então, se Pedro fosse presbítero na moda de hoje, né? Então, Pedro não era mais apóstolo, está entendendo? Diga comigo, Pedro era presbítero. Ele mesmo disse, eu sou presbítero. Então, o que é presbítero? O presbitério, os 5 ministérios, amém? Apóstolo, diga comigo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quem já teve esse estudo dos 5 ministérios usando a mão? Lá em cima, quem já viu esse estudo? Quem nunca ouviu dos 5 ministérios usando a mão, para a gente explicar, levanta a mão. Você nunca ouviu como explicar os 5 ministérios usando a mão? Bastante gente. Então, eu vou explicar para você, porque essa igreja é uma igreja que crê nos 5 ministérios, amém?
Coloca lá Efésios 4:11. Diga comigo, apóstolo. Levanta o polegar. Qual é o dedo mais forte? Qual é o dedo que cobre todos os outros? Qual é o dedo que protege todos os outros, que junta todos os outros e que toca todos os outros? O polegar. Então o apóstolo, ele toca todos os ministérios, ou seja, ele flui nos todos os ministérios, ele dá cobertura a todos os ministérios. E ele é o mais forte, porque ele é o que traz fundamento. Presta atenção, quando os reis ganhavam as batalhas, eles, se você ler na Bíblia, eles pegavam o rei e eles cortavam os polegares daqueles reis. Porque sem o polegar a mão não funciona. Uma igreja sem apostolado não funciona como deve funcionar. Amém? Agora, já levantou isso. Agora vamos levantar isso aqui. Diga comigo, profeta. Assim te diz o Senhor. Não é o dedo do profeta? Agora, olha só. Qual é o dedo que vai mais longe? O dedo desse aqui. Como é que é o nome desse? Hã? Não, mas no nome científico. Dedo médio? Ele não é o que vai mais longe? Diga comigo, evangelista. Quem nós mandamos para o Maranhão? O evangelista é o que vai mais longe. Por quê? Porque o lugar dele é lá fora, ganhando almas. Qual que é esse? Aqui é o anelar que fala? O anelar. Esse dedo aqui é o dedo que tem o anel, sim ou não? E esse anel, por que é colocado aqui? Porque tem uma veia que vai até o coração. Então é o dedo do pastor, porque o pastor é aquele que Jesus perguntou: Pedro, me amas? Me ama. Se você ama, ame as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É o dedo do pastor que ama as ovelhas. E esse aqui, diga comigo, mestre, é o que vai, repete, é o que vai mais profundo dentro da tua orelha. Aplauda o seu se você aprendeu 5 ministérios. Então está escrito lá, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, que seriam mestres em outras traduções. Volta lá em 1 Timóteo 5,17. Alguém está aprendendo alguma coisa? Quem está gostando? Os presbíteros, quem são os presbíteros? Que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha o que diz. Agora, outro versículo. 1 Timóteo 3,5. Vai vendo. 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém, esses presbíteros, não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então diga comigo, o verdadeiro homem de Deus governa bem a sua casa. Meu Deus. Não se iluda com dons. Porque se você for se iludir por dons, Satanás tem mais dons que todos nós juntos. Já leu a listinha dos dons de Lúcifer? Quem já viu? Aqui vocês lêem tanta Bíblia, irmão, aqui. Tenho certeza que não preciso nem abrir lá para você ver. Mas a lista de dons de Lúcifer é absurda. E se dom validasse a pessoa, então a gente tinha que tudo seguir Lúcifer. Deus me livre e me guarde, amém? Então não se encante com dons. Você quer... Ei, a partir de hoje, você só vai cair na mão de falso profeta se você quiser. Porque você sabe que eles são gente honrada, o verdadeiro tem fruto, e eles governam bem a sua... Uau! Pelo fruto conhecereis. E nós falamos que Deus, ele é profético, e Deus, ele é amor. Então diga comigo, o verdadeiro homem de Deus é guiado, ele segue, ele se fundamenta no amor. Glória a Deus. Muito bom. E o falso profeta?
até bom ficar com essa musiquinha mesmo aí, senão o negócio vai ficar muito difícil aqui. Como que a gente vê? Obviamente, ele é todo o contrário desse aqui, sim ou não? Então, não vou colocar o contrário você já sabe. Agora, você vai analisar, diga comigo, eu vou analisar o fruto, o histórico e sua família. Antes de você confiar num profeta que está na internet, ou alguém que te falou que tem um profeta não sei aonde, no Monte Qual, ou no Camboriú, ou não sei o que, em Navegantes, primeiro faz essas perguntas. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Todo verdadeiro homem de Deus tem pastor. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Existe um conceito no Brasil do inferno dentro das igrejas, que acha o seguinte, que qualquer um pode se levantar com o seu próprio ministério a hora que quiser, a hora que bem entender. É eu e Deus, o meu negócio é com Jeová. Essas pessoas se consideram maiores que Jesus Cristo. Se alguém se considerar maior que Jesus Cristo, não é um satanás essa pessoa? Existe alguém aqui maior que o Senhor Jesus Cristo? Levante a mão. Não tem, né? Pois é, todo aquele que diz que não precisa de pastor, ele se coloca acima de Jesus. Porque Jesus foi até João Batista e falou assim, João, eu preciso me submeter a você e me batizar. João Batista falou, mas o Senhor é Deus, como que eu vou te batizar? Ele falou, não interessa, João, eu preciso cumprir a justiça. Porque não existe autoridade para quem não se submete à autoridade. Então, com alguém que fala assim, cara, tem um profeta que revela a cor da cueca lá em Navegantes. Não é demônio, pode ser homem de Deus. Você vai fazer algumas perguntas para essa pessoa. Fala assim, como que é a casa dele? Ele governa a casa dele, os filhos em ordem, é uma bênção, o fruto dele, é uma pessoa honrada. Qual que é o histórico dele? Ele é um homem que tem amor. Quem que é o pastor dele? Quem que ungiu ele? Quem que consagrou ele? Amém? Mas não, eu quero ver se ele revela a cor da minha calcinha, então, se der cueca também. O cara não quer nem saber, ele só quer ir lá. Por quê? Porque ele fica encantado com essas conversas de que revela alguma coisa. E acaba depois caindo na mão disso aí. Agora, muita atenção. Eu quero mostrar para você como que Jezabel, como que um falso profeta, ou o que eu chamo de bruxos gospel, como que eles operam. Quem quer saber como que eles operam? Ah, só 4 pessoas, o resto já não quer saber. Então vamos trocar a mensagem. Deixa para lá. Vocês não querem saber, irmão? Não, vocês estão muito fracos hoje, não sabem nem dar um glória. Acho que é você que está atrapalhando. Vou perguntar de novo. Eu posso revelar como que os falsos profetas fazem? Quem não quiser pode ir embora, irmão. Fica com essa cara aí de que chupou limão para mim. Posso falar então? Então preste atenção. Para a música aí um pouquinho. Para o irmão não dormir. Tem um irmão que estava ali bocejando. Daqui a pouco você toca, fica aí. Qual é o objetivo de um verdadeiro homem de Deus? Tudo que se move é pelo... Qual é o objetivo? Ok? O que o falso profeta quer? Ele quer dinheiro. Ok? Ou poder. Muita atenção. O homem de Deus flui através do... Agora, outra coisa. Todo falso profeta, ele trabalha na manipulação. Todo falso profeta é um bruxo gospel. E eu vou te explicar. Pode ter um bruxo gospel entre nós, eu não sei. Nós vamos descobrir agora, amém? Simples, depois dessa aula, você nunca mais vai cair numa dessa. Então, preste atenção. Eu tive na igreja
um ex-bruxo do mundo mesmo, que ele hoje é um homem muito crente, homem de Deus, eu não tiro nada, ele realmente é uma bênção, ok? Ele teve que voltar para a cidade dele agora, mas ele está em contato conosco, que eu amo ele, a sua família, hoje ele é um homem de Deus. Só que aí eu fui perguntar para ele como que funcionava quando ele era bruxo. Ele tinha 4 terreiros, e ele era um bruxo, assim, bem um pouco famoso e tal. Eu falei, cara, como que funcionava? O que vocês faziam? E ele falou assim, pastor, o objetivo de todo bruxo é ter dinheiro e poder. Então, ele vai usar toda aquela bruxaria para conseguir o que ele quer. Eu falei, mas me diz o método que você fazia? Ele falou assim, pastor, minhas vítimas sempre eram empresários. Então, eles gostavam de empresário. Por quê? Porque empresário tem o quê? Falei, tá, mas me fala aí como que você fazia. Ele falou assim, olha, eu chegava para o empresário e dizia para ele, alguém fez uma macumba terrível para destruir sua vida. Parece uns bruxos gospel que eu conheço aí. Ninguém identificou nada até agora? Alguém fez uma macumba para te destruir. Ou quando era uma consulta, a pessoa vinha consultar ele colocava o quê? Terror na pessoa, medo na pessoa. Olha, isso aí foi um trabalho de dentro da boca de um sapo. Como que é? Nossa, tudo isso está acontecendo na sua vida? Não, isso aí foi de um bode que atravessaram ele com a lança, enterraram ele dentro do cemitério. E o cara, o que ele usa para manipular? Diga comigo, medo. Olha, então o medo é maravilhoso para você manipular a pessoa. Aí eu falei, mas aí, continua, como que você fazia? Ele falou assim, então eu falava para aquele cara, ó, enterrar uma macumba dentro da sua empresa. Ele falou, impossível. Impossível, porque lá tem câmera, lá tem funcionário, lá tem guarda. Quem que vai enterrar a macumba? Ele falou, então eu vou lá com você, vou desenterrar. Aí esse bruxo falou o seguinte para mim, ex-bruxo, né? Hoje é um homem de Deus. Ele dizia assim, que quando ele desenterrava, ele podia cavar onde ele queria, porque a bruxaria dele fazia aparecer como é que fala, a macumba onde abrisse no chão. Porque ele era do capeta, irmão. O capeta faz as coisas cabulosas também. Ele falou que chegou a abrir o concreto no meio da empresa e achar a macumba debaixo do concreto. Mas não tinha lá. Foi colocada lá enquanto ele estava fazendo o trabalho. Quem está entendendo? Mas, aí o cara ficava com ainda mais. Mas o bruxo sempre tem a solução. Se a gente fizer um trabalho maior, mais 20 mil reais, eu resolvo para você. Então ele falou assim, pastor, qual que era o objetivo? Manter aquela pessoa presa a mim. E que eu fosse a solução dela, que eu fosse o bruxo específico dela, e eu faria todas as bruxarias para que ela precisasse, aí eu ia ficar controlando ela. Hoje, irmão, tem bruxo em Balneário Camboriú andando de Porsche, porque vive disso. Tem bruxo no YouTube, youtuber em Balneário Camboriú, famoso, rico, milionário, porque os ricos morrem de medo e ficam pagando, ai não, pelo amor de Deus, está o dinheiro aqui. Mas olha o que eu estou te contando agora. Por que eu estou te falando isso? Esses bruxos também estão dentro da igreja. Talvez você fique horrorizado com o que eu estou te falando, mas é melhor você saber para você nunca cair na mão de um satanista desgramado desse aí. Amém? Ai, irmão, vocês estão fracos de amém hoje. Se vocês pedirem, eu mudo de assunto. Então tá bom. É verdade. Então, posso falar uma coisa séria, seríssima para vocês? Seríssima, ou o nível mais sério, mas não tem coisa mais séria do que eu vou te falar agora. Quando o Brasil foi colonizado, trouxeram-se muitas religiões da África, sim ou não? Mas quem comandava o Brasil eram os católicos, sim ou não? O Brasil era católico, os jesuítas, tudo aqui era católico. Não existia nada no Brasil que não fosse católico. O governo era católico, tudo era católico, o Estado era católico. E as religiões da macumba, que veio da África, elas foram oprimidas.
Então, os católicos faziam de tudo para acabarem com qualquer tipo de religião afro que fizesse bruxaria, macumba, essas coisas. Então, o que aconteceu? Para poder ser adaptado à sociedade, para não ser expulso, o que eles faziam? Eles pegavam as estátuas da Igreja Católica e levavam para o terreiro. Quando chegava alguém para investigar, não, nós somos católicos. Está aqui, ó, São Jorge, está aqui todo mundo mesmo lá. A gente só faz uma oração aqui diferente. Você sabia que era assim? Era assim. Eu, uma vez, estava evangelizando uma menina que ela praticava o candomblé. Ela falou assim, eu amo Jesus. E eu falei, ela falou assim, ela baixava a pomba gira, eu não sei, ela falou que ela era cavalo, que ela baixava nela os demônios lá. Mas ela amava Jesus. Eu falei, você ama Jesus? O mesmo que eu? Tem alguma coisa errada? Aí ela falou assim, ó, lá no meu terreiro tem um Jesus desse tamanho e tem uma Bíblia. Por quê? Justamente para você não ficar com medo do diabo. Quem quer ir? Quem quer conversar com o diabo? Ninguém. Aí, então, para poder fazer uma forma, né, para enganar, eles misturam as coisas. Porque não é aceitável o diabo em uma religião no Brasil. Então, você tem que fazer de outra forma para enganar essas pessoas. Está fazendo sentido o que eu estou te ensinando? Preste atenção. Dentro da igreja evangélica existem bruxos que usam a Bíblia e usam o nome de Jesus, porque se ele falar que ele é do diabo, você vai lá? Ele vai falar que é de quem? De Jesus. Ele vai abrir a Bíblia para você. E ele vai ter toda a aparência de evangélico possível. Por quê? Porque o que o pessoal do candomblé lá da África fez para não ser perseguido pela Igreja Católica, hoje é o que faz os bruxos gospel dentro da igreja. O linguajar dele é evangélico. Mas a gente vai pegar eles esse ano. Você nunca mais vai cair. Qual é o método? O mesmo. O medo. Eu vou te explicar como que eles misturam essas duas coisas. Eu vou fazer todo o negócio aqui para você. Diga comigo, profecia. Mirabolante. Diga comigo, mirabolante. Vamos lá. Então, como que eles manipulam as pessoas? Ele chega para você. Você nunca viu essa pessoa na sua vida. Eu vi um negócio terrível na sua vida. Amarraram o teu nome na boca de um sapo. Ei, você não ouviu isso antes hoje? Não falei sobre isso? Quem que fazia isso? Ele só mudou, agora ele é evangélico. Eu vi, aí ele falava, lá na bruxaria não era assim? Como que ele manipulava o empresário? Eu vi teu nome na boca de um. Ele fala a mesma coisa com você. Ó, eu vi um demônio de 8 cabeças destruindo em cima da sua casa, querendo destruir tua família, teu casamento, e um demônio assim. Sério? Sério. Esses caras andam no meio das igrejas. Ele te ama? Nada. Ele está querendo dinheiro ou usando a... Mas ele não opera do jeito daquele lá, cobrando, né? Mas aí o que ele diz para você? Eu vou pagar o preço pela sua vida. Vou jejuar 7 dias no monte por você. Eu vou fazer por você o que nem você é capaz de fazer por você. Ah, você não vai fazer isso por mim? Por mim? O meu pastor não ora 7 dias no monte por mim, mas você vai orar? Vou. Porque Deus mandou. Aí ele começa segunda-feira. Aí segunda-feira ele manda, tô aqui no monte. Eu estou no monte. Aí ele manda uma foto para você. Estou no monte orando por você. Não é 2 sapos, foi 5 sapos.
Mas não se preocupe que eu vou desfazer isso aqui. Já enterrei o óleo dentro da terra do monte. Já rodopiei 4 vezes. O cara não tem tempo para ficar no monte assim. No 4º dia ele continua. No 6º dia ele diz assim: meus filhos estão com fome. Meu aluguel está atrasado. Eu tenho que fazer mais um dia por você. Você não paga meu aluguel? Você não me manda uma ajuda? Eu estou sem carro. Meu filho tem que fazer uma cirurgia. Meu irmão, você já está tão enrolado nessa rede de manipulação. E você está com tanto medo. Porque se ele não fizer os 7 dias, o demônio vai te pegar. Que o cara faz o Pix. O cara está dedicando 7 dias de jejum por mim. Vou pagar pelo menos as diárias dele. É demônio. Manipulação através do... Aqui nunca aconteceu nada disso com ninguém daqui. Graças a Deus. Então, cuidado com esses bruxos gospel que andam dentro das igrejas procurando alguém que ele possa tragar. Como que ele usa também... Agora, esses demônios, né? Eles também se manifestam dentro da igreja, querendo subir dentro da igreja. Querendo se aparecer dentro da igreja. Isso se chama Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Como que Jezabel atua dentro da igreja? Diga comigo, profecia mirabolante. O que ela vai fazer? Ela precisa tirar o teu coração do pastor e trazer para ela. Diga comigo, Jezabel quer roubar o meu coração. Então ela precisa que você não ame mais o pastor e ame ela. Que não confie mais no pastor, que confie nela. Ela agora vai ser a tua guia espiritual. Como que ela vai fazer isso? Ela vai vir com uma profecia mirabolante. Ela vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu vi você num pedestal de ouro, acima de todos os céus e coberto de todas as estrelas. Sério? Eu? Quem sou eu na fila do pão? Você vai ser o maior profeta de Balneário Camboriú. Você vai ser o homem mais rico de Balneário Camboriú. E ela te dá umas profecias que o pastor nunca te deu. Você fala, meu Deus, eu sou tudo isso. E ela vai enchendo a tua bola. E vai enchendo a tua bola. E vai enchendo a tua bola. Daqui a pouco, você se torna um dependente emocional daquela Jezabel. Aí eu estou mal, liga para quem? Para Jezabel. Ai, ora por mim. Ai, você está passando por uma grande luta, porque você vai ser o maior profeta dessa terra. E aquilo enche o seu ego. Como mais Jezabel atua dentro da igreja e já passou na família do reino? Já passou. Mas aqui não cria não, meu filho. Ei, diga comigo, ultra espiritualidade. Meu Deus. Ultra espiritualidade. Como que funciona isso? Ela não caminha, ela flutua na igreja. Quando ela te cumprimenta, ela não te dá mão, ela te dá 3 dedos só. Ela está em outro patamar. A primeira frase que sai da boca dela, Deus me mostrou. Deus falou comigo. 24 horas, Deus me mostrou, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Ela vai comer um pão de queijo, Deus mostrou que eu tenho que comer um pão de queijo. Ela é tão espiritual. Você vai na pizzaria assim, Deus mostrou que a gente tem que comer essa pizza. Tudo, irmão, não sai essa 24 horas. Deus me mostrou. E tudo que você falar para ela, ela já sabia. Eu já dei essa aula antes. Deus já me revelou isso antes. O pastor está pregando a maior revelação que ele nunca pregou. Ele falou assim, nossa, mesma coisa Deus falou comigo ontem. Olha que incrível.